O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus nos fala algo que mexe profundamente, com o nosso coração. Ele olha para aquela multidão de gente, pessoas como eu e você, e diz algo que dói, mas que é verdade. Ele diz: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Você consegue sentir a dor na voz de Jesus quando ele fala isso? Ele não está sendo cruel, não. Ele está sendo verdadeiro, porque ele ama aquelas pessoas e ele ama você também. Então, sabe o que estava acontecendo ali? Aquele povo, ele vivia pedindo sinais espetaculares. Ah, Jesus, faz um milagrezinho aqui. Ei, Jesus, mostra algo impressionante aqui pra gente. Ei, Jesus, se tu és realmente filho de Deus, faz um sinal aí no céu. Olha, eles queriam, meus irmãos, um show, queriam um espetáculo, queriam ver para crer. Mas a fé verdadeira não funciona assim, meu irmão e minha irmã? A fé verdadeira acredita de ver, acredita antes de ver, quer dizer, a fé verdadeira confia quando tudo está escuro. E Jesus, com aquele amor imenso dele, ele fala: o único sinal que vou dar é o sinal de Jonas. Ei, você conhece, a história de Jonas? Aquele profeta que tentou fugir de Deus, foi jogado no mar e foi engolido por um peixe enorme. Ficou lá 3 dias lá dentro do peixe. Imagina o desespero, hein? O medo, a escuridão. E depois ele saiu vivo, transformado, pronto para obedecer a Deus. Jesus, então, estava falando da própria morte e ressurreição dele. 3 dias no túmulo, como Jonas, 3 dias no peixe, E depois, vida, ressurreição, vitória sobre a morte. Mas deixa eu te contar uma coisa, o sinal, meus irmãos, já foi dado. Você está ouvindo? O maior sinal do amor de Deus já aconteceu. Jesus morreu numa cruz por você. Ele não morreu por causa de algo que ele fez de errado.
Ele nunca fez nada errado. Ele morreu por causa do que você fez, do que eu fiz, do que todos nós fizemos. Ele levou na carne dele toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira. E depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Que sinal você quer maior do que esse? Que prova você quer melhor do que essa? O Filho de Deus morrendo por você. Às vezes eu fico pensando nisso, meu coração fica apertado. Como é que pode? O Rei do Universo, o Criador de tudo, desceu aqui, meus irmãos. Virou gente como a gente, sofreu como a gente sofre. E ainda morreu para que a gente pudesse viver. E o Evangelho continua, né? Jesus continua falando. E olha que exemplo lindo ele dá. Ele fala da rainha de Sabá. Aquela rainha que morava longe, muito longe. Mas quando ela ouviu falar da sabedoria do rei Salomão, sabe o que ela fez? Ela não ficou na dela, não ficou esperando. Ela preparou uma caravana, juntou presentes, enfrentou o deserto, o sol quente, o cansaço da viagem, os perigos do caminho. Tudo isso para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela não viu milagre nenhum, não teve visão nenhuma, não ouviu a voz do céu. A rainha, ela só ouviu falar e acreditou. E também viajou. E Jesus diz algo que deveria fazer a gente cair de joelhos, né? Aqui está quem é maior do que Salomão. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele mesmo, Jesus, é maior que o rei mais sábio que já existiu. E ele não está longe, num palácio, né, inacessível. Ele está aqui, agora, falando com você através desta palavra. E tem mais. Jesus também fala daquele povo de Nínive. Você sabe como era essa cidade, aquele povo? Você precisa entender como era aquele povo, né? Nínive era uma cidade violenta. Lá tinha muita maldade, cheia de injustiça. Era uma cidade perdida, uma cidade que merecia o castigo de Deus. Mas quando Jonas pregou para eles, sabe o que aconteceu? Eles acreditaram, né? Do rei até o mais simples trabalhador. Todos se arrependeram, todos mudaram de vida, todos se converteram, todos buscaram a Deus com sinceridade. E Deus, na misericórdia dele, perdoou aquela cidade inteira. E Jesus diz, aqui está, quem é maior do que Jonas? Maior que Jonas, meus irmãos. Se Jonas, com uma pregação simples, converteu uma cidade inteira, o que Jesus não pode fazer na sua vida, hein? O que Jesus não pode fazer no seu coração? O que Jesus não pode fazer na sua família? Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Pode até doer um pouco, mas e você? Como é que está a sua fé? Você está sendo como aquele povo que Jesus criticou? Sempre pedindo sinais, sempre querendo provas, sempre duvidando? Ou você está sendo como aquela rainha? A rainha que acreditou sem ver e foi atrás. Você está sendo como aquele povo lá de Nínive, que ouviu a palavra
e mudou de vida imediatamente? Porque olha, meu querido e minha querida, eu preciso te falar uma verdade que vai libertar você. Deus não te deve nada. Você está ouvindo? Deus não te deve prova nenhuma. Ele já provou demais o amor dele. Ele já deu o melhor que ele tinha, que é o próprio filho dele. E o que mais você quer? Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente trata Deus como se fosse nosso empregado. Ah, Deus, se o Senhor me der aquele emprego, eu vou na igreja. Ah, Deus, se o Senhor curar a minha doença, eu vou te servir. Ah, Deus, se o Senhor resolver o meu problema financeiro, aí sim eu vou acreditar. Mas não é assim que funciona. Isso não é fé. Isso é barganha, isso é comércio. E Deus não é um balcão de negócios. A fé verdadeira diz assim, ó: Senhor, mesmo que tu não me des nada, mesmo que eu continue pobre, mesmo que eu continue doente, mesmo que minha situação não mude, eu vou te adorar, porque tu és Deus, porque tu me amas, porque tu já provaste na cruz o teu amor por mim. Olha, deixa eu te contar algo que pode tocar o seu coração, hein? Enquanto você está aí pedindo sinais, querendo que Deus prove o amor dele, ele já está te dando sinais todos os dias. O sol que nasceu hoje é um sinal. O ar que você está respirando agora também é um sinal. O coração que está batendo no seu peito também é um sinal. Você que já está almoçando aí, ó. Agora 11h24, a comida que você está comendo também é um sinal. Aquele filho que te abraçou hoje, ou ontem, no Dia das Crianças, também é um sinal. Tudo é sinal do amor de Deus. Mas sabe qual é o problema? A gente está tão obcecado, né, querendo ver fogos de artifício no céu, que a gente não vê as flores que Deus plantou no caminho. A gente está tão ocupado pedindo milagres espetaculares que não percebe os milagres simples de cada dia. Pensa comigo, aquela rainha, ela viajou quilômetros e quilômetros. Como eu disse, não foi uma viagem fácil, né? Um deserto, sol escaldante, noites frias, tudo para ouvir a sabedoria. E você? Você que tem uma Bíblia em casa, você que pode orar a qualquer hora, você que tem Jesus disponível 24 horas por dia, quanto esforço você faz? Será que você separa aí 10 minutinhos para ler a palavra de Deus? Você para antes de comer para agradecer? Você fala com Deus de manhã ou só lembra dele quando o problema aperta? Aquela rainha do evangelho de hoje não conhecia Jesus. Ela só ouviu falar de um rei sábio, e foi atrás. E você? Você que conhece Jesus, que sabe que ele morreu por você, que sabe que ele ressuscitou, que sabe que ele está vivo, você vai atrás ou fica aí esperando que ele venha te buscar de limusine? E aquele povo lá de Nínive? Meu Deus, quando Jonas pregou, eles não disseram, né? Vamos pensar.
Também não disseram, depois eu vejo isso. Eles não arranjaram desculpa. A Bíblia diz que eles se converteram, que eles mudaram de vida na hora. Do maior ao menor, do rei ao mendigo, todos se arrependeram, todos buscaram a Deus. E você? Quantas vezes você ouve a palavra de Deus, sente aquele aperto no coração, você sabe exatamente o que precisa mudar, mas não faz nada? Quantas vezes você sai da igreja, ou então desliga o rádio, depois de uma mensagem forte como essa, e não muda nada na sua vida? Quantas vezes você promete para Deus que vai mudar, e no dia seguinte está fazendo a mesma coisa de novo? Olha, eu preciso te dizer uma coisa com muito amor, mas também com firmeza. Chega de enganação. Chega de fazer de conta. Chega de ser um cristão só de boca. Jesus não está brincando, ele não está pedindo para você gostar dele, ele está chamando você para segui-lo. E seguir Jesus tem um preço. Tem que morrer para o pecado, tem que abandonar a mentira, tem que deixar de ser hipócrita, tem que perdoar quem te magoou, tem que amar quem não te ama, tem que ser honesto, mesmo quando dá prejuízo. Porque veja bem, meu irmão e minha irmã, Jesus está aqui agora, nesse momento. Ele que é maior que Jonas, maior que Salomão, maior que qualquer profeta ou rei que já existiu. E ele não está longe, não está sentado num trono distante. Ele está pertinho de você, tão perto que se você abrir a boca agora e chamar o nome dele, ele vai responder. E sabe por quê ele está tão perto? É porque ele te ama. Ele te ama com um amor que a gente não consegue nem entender. Ele te ama quando você está no seu melhor, e também quando você está no seu pior. Ele te ama quando você acerta e quando você erra. Ele te ama quando todo mundo te abandona. Ele te ama quando você mesmo não consegue nem se amar. Mas esse amor dele exige uma resposta. Esse amor dele pede uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não tem um meio termo, não tem mais ou menos. É sim ou não. Meus irmãos, o tempo está passando. Você não é mais aquele jovem, aquela jovem de 20 anos. Você não tem mais toda a vida pela frente. Cada dia que passa é um dia a menos. E cada dia que você adia essa decisão, cada dia que você fica pedindo mais sinais, mais provas, é um dia perdido, é uma oportunidade desperdiçada. Meus irmãos, eu poderia ficar aqui falando vários minutos, mas já é 11h30, então quero convidar você para a gente rezar juntos. Vamos rezar juntos? Vamos fazer uma oração? Venha rezar comigo. Senhor Jesus, aqui estou eu, do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas. Senhor, perdoa a gente quando a gente fica pedindo sinais, quando duvida do teu amor, quando trata o Senhor como se fosse o nosso empregado. Perdoa a gente, Jesus. Tu já provastes demais o teu amor morrendo na cruz por nós. Tu não precisava provar mais nada. Ajuda a gente a ter uma fé simples e verdadeira, como aquela rainha lá que viajou tanto só para ouvir a sabedoria.
com aquele povo de Nínive também que mudou de vida quando ouviu tua palavra. Senhor, tu que és maior que Jonas, maior que Salomão, maior que todos os nossos problemas, ajuda a gente a viver esse amor no dia a dia, em casa, no trabalho, com os amigos, com a família. Transforma o nosso coração, Jesus. Muda a nossa vida. Tira de nós essa dureza, essa frieza, essa hipocrisia. Faz de nós pessoas de verdade, pessoas sinceras, pessoas que vivem o que falam. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo agora. Tu sabes o nome de cada uma. Conhece as dores, as lutas, os desafios. Dá força, Senhor, para aqueles que estão cansados. Dê consolo para os que estão sofrendo. Esperança para aqueles que estão desanimados. Perdão para aqueles que estão afundados no pecado. Levanta os caídos, Senhor. Cura os doentes. Liberta os presos. Salva os perdidos. Em nome de Jesus. Amém.